por delegação da coordenação da Comissão da Verdade e como membro desta comissão, estarei hoje coordenando esta reunião, esta audiência, e para tanto gostaria de convidar o vice-prefeito, representando o senhor prefeito, para poder fazer parte da mesa, Luciano Ribeiro. Convidar Sivaldo Leão, coordenador da Comissão da Verdade em Feira de Santana, para também fazer parte da mesa, se assim desejar. E a Marília Almeida, que já tomou o seu devido posicionamento, para nos dar a honra como representante da Comissão da Verdade estadual e responsável pela assessoria à Comissão de Feira de Santana. Nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Como primeiro depoente, nós vamos convidar o bacharel em Direito e à época bancário do Banco do Nordeste em Feira de Santana, Dr. Oswaldo Ventura de Cerqueira, para que possa comparecer, tomar a sua posição à mesa e que possa prestar a sua oitiva e relatar os fatos ocorridos com a sua pessoa àquela época. Oswaldo, eu queria pedir a mesa, questão de ordem ainda que a gente chama, você já citou que eu represento aqui o prefeito Zé Ronaldo, ele pediu para vir aqui, mas não vou poder ficar durante todo o tempo, porque eu tenho outro compromisso, a viagem já começou, e assim que o carro chegar, o Oswaldo, ele vai trazer em vídeo, pensei que vai ser um depoimento bom, mas eu vou até ficar ali sentado, porque se chegar o aviso, eu tenho que me virar. Tomara que não chegue, eu possa ouvi-lo em toda a sua fala. E parabenizar a Comissão de Verdade. Eu estava falando com a Marília, eu fiz uma palestra há pouco numa cidade equivalente sobre a ditadura, eu citei a comissão sobre o trabalho. E a senhora, que sempre foi uma pessoa do meu coração, e a minha heroína, então também foi citada lá, grande Amabile. A gente às vezes tem fluxo de vai e vem e tal, mas você é uma coerência perfeita durante toda a sua vida. Deus abençoe o seu trabalho. E a comissão também aqui de Feira de Santana, por esse resgate que vem fazendo, e sobretudo deixando registrados esses fatos, que será de sua importância para a nossa história. Muito obrigado. Justificativa apresentada. Seria uma honra que durante todo o período tivéssemos uma presença do Poder Executivo e, de qualquer sorte, os afazeres públicos, por serem coletivos e tão importantes quanto os nossos, às vezes exigem da gente que se redobre em várias situações. Oswaldo Ventura, por favor. Pode ficar sentado. Pode. Nós, quando chegamos a essa idade, no período da jovem senilidade, tudo é permitido. Exatamente. Eu agradeço a você, porque na verdade, quando a gente tem mais passado do que futuro, a gente não pode se descuidar, né? Bom, pessoal, eu sou Oswaldo Ventura e ex-funcionário do Banco do Nordeste, hoje aposentado, e advoguei um pouco aqui em Feira, mas hoje, na verdade, eu sou mais bacharel em Direito. Pelos idos de 1961, houve a grande greve dos bancários. Não foi em 61, o movimento primeiro foi com a renúncia de Jânio Quadros, né? Em 62 veio a primeira grande greve nacional de bancários. Eu estava na agência do Banco Nordeste em Salvador. Era bancário. Eu também era. E servi de pombo correio entre o sindicato dos bancários de Salvador e o sindicato de Feira. Embora com um pouco de discrição, porque na verdade eu tinha acabado de ingressar no banco praticamente, né? Então não tinha ainda a certa militância para me envolver na diretoria, nas decisões, né? Eu não tinha poder decisório nenhum. Bom, fiquei no Banco do Nordeste
Salvador até 62. Em 62 eu fui transferido para a feira. Aliás, perguntei para um colega daqui de feira. Vim para a feira e encontrei, para minha, eu diria, felicidade. Eu não gosto muito desse termo não, porque felicidade é uma coisa passageira, mas para minha satisfação, encontrei o companheiro Antoniel Queiroz na agência de Feira de Santana. Como eu sempre fui curioso e gostava de ser bem informado e tal, comecei a me aproximar de Antoniel Queiroz, que era um comunista histórico e um cidadão de bem, um cidadão despretensioso com relação ao poder, mas um cidadão que sabia como deveria encarar a luta em favor dos trabalhadores. Devagar e sempre, ele foi me tornando e tornando a outros colegas consciente do nosso papel na sociedade. A partir daí, eu comecei a me envolver com a política ideológica, porque a política partidária e a política em geral, eu tinha uma participação, embora não familiar, mas eu tinha uma participação, modesta parte, interessante, porque na época da morte de Getúlio Vargas, do suicídio de Getúlio, do suicídio que fizeram com o Getúlio, né? Eu já tinha participação, já estava na rua e tal. Me lembro quando Getúlio esteve em feira, em 1951, né? Então, eu sempre tive essa participação. Com Antoniel Queiroz, a participação aumentou. E de repente, eu estava, sem saber, participando de uma célula bancária do Partido Comunista Brasileiro, o PCBAN. Sem saber. Mas o importante era isso, né? Eu estava participando, estava envolvido, né? E aí começou minha vida política e meio clandestina. Como eu disse aqui para os companheiros esse dia muito, eu não fui torturado, não fui preso, né? Mas sofri constrangimentos dos mais diversos na agência como funcionário, né? Praticamente as pessoas não encostavam em mim. Teve um colega que me disse até, rapaz, você é leproso? Por quê? Porque todo mundo está proibido de passar perto de sua carteira. Seu Mirou, você não tem sentido isso não? Eu disse, mas e daí? O que é que eu vou fazer? E fiquei nessa militância aí, na clandestinidade. Depois me veio o conhecimento do que Stalin fez na União Soviética, o tal do relatório Khrushchev, né? E a partir daí eu fui contactado pelo PCdoB. Então eu achei que o PCdoB tinha mais condições objetivas de fazer a revolução do Brasil. Com o PCdoB eu me tornei aqui um fornecedor de remédios, por exemplo, o pessoal da guerrilha do Araguaia, de valores em dinheiro, né? E tinha essa aproximação direta com um militante de lá da guerrilha. Inclusive teve um fato da guerrilha que esse fato é notório, né? Uma militante foi atingida e de repente quando o tenente foi vê-la se estava morta e tal, ele atirou na testa do tenente, o tenente caiu por cima dela. Isso aí, esse fato me foi contado antes da guerrilha ser destroçada, né? O pessoal de lá, da região amazônica. Então nós sabemos disso aqui em feira e tal. Então eu estava bem por dentro da situação. Bom, em 73 eu fiz vestibular para a Universidade Católica de Salvador e fui fazer um curso de Direito. Aí foi que a coisa apertou um pouco, porque eu tinha como colega o Rui Patterson, que foi preso junto com aquela Maria Helene, não me lembro bem, uma suíça que foi expulsa. Maria Helene Russi. Exatamente, foi expulsa do Brasil, ela era daqui da Bahia, ela foi presa junto com o Rui Patterson. E eu comecei a me entrosar com o Rui Patterson e tal, e nós discutíamos política, conversávamos. E tinha um colega que era
Baneb, antigo Baneb, ele era a caixa do Baneb, era colega nosso lá. Esse cidadão, ele me tirou praticamente de ser preso 2 vezes. Ele era a caixa e o pessoal tinha informação, lá o Baneb era um banco estadual, né? Tinha informação de quando eles iam dar batida lá na faculdade de Direito, né? E 2 vezes eu tive que perder aulas porque o pessoal foi realmente dar batida lá. E ele me disse que tinha um barbudinho, eu usava barbo na época, e os caras estavam falando que ia pegar. Eu não sei se isso é verdade ou não. O fato é que eu me ausentei realmente da faculdade durante 2 dias, né? E fiquei meio marcado lá porque foi a época do Geisel. Eu tinha um professor para frente Brasil, né? E era um militar. E eu inocentemente nem sabia que o camarada era militar. Então uma vez, eu estou contando isso para chegar até como eu fui perseguido. Uma vez o cidadão estava dando uma aula aqui para frente Brasil, lá na OSB, parece. E ele disse, é um absurdo que na região amazônica só se ouve a Rádio Central de Moscou. Eu disse, mestre, em compensação tem índio falando inglês. Aí, pronto. O senhor me respeita e tal. Mestre, eu estou dizendo que é uma verdade, tem índio falando inglês lá, e daí? Não se ouve a Rádio Central de Moscou, tem índio falando inglês. Eu sei que esse cara me marcou, que no final, um professor de economia também, que eu discutia com ele me chamou e disse, rapaz, esse cara é do SNI. Não discuta com ele, não. Eu tive que me calar. Aí, essas restrições que eu digo, foram restrições de constrangimento. Eu tive que ficar, a partir daquele dia, eu tive que ficar na aula sem questionar o professor. Não é questionar por questionar, não. Era questionar para entender a matéria. Mas não me permitiram mais. Me cessearam, né? E no Banco do Nordeste, na agência do Banco do Nordeste, eu cheguei e escrevia no jornal interno do Banco do Nordeste. Um jornalzinho de lá. Eu sei que um cidadão chegou para mim e disse, olha, o gerente está engolindo o que você está escrevendo, mas eu não estou engolindo não, eu estou vendo o que acontece nas entrelinhas. Eu digo, não, rapaz, eu estou conversando em termos altos, não sou partidário de coisa nenhuma, apenas estou escrevendo, diria assim, filosoficamente, alta política, não estou fazendo política partidária. Não, mas eu estou sentindo o que é que você quer. 15 dias depois, o gerente me proibiu de escrever no jornal de lá do campo. Bom, eu encontrei também, sem saber, um companheiro do PCdoB no Banco do Nordeste. E ele, mais corajoso do que eu, diga-se de passagem, ele interceptou uma vez uma correspondência da segurança interna do banco. Era coisa de dar dó. Nós estávamos cercados de espiões de dedo duro e a gente nem sabia. Pessoas que a gente pensava que eram pessoas neutras, que não abriam a boca, mas a maioria era toda da segurança interna do banco. Segurança interna do banco. Bom, a partir daí, eu concluí o curso e voltei para a Feira de Santana. Mas eu quero, antes de sair, atestar a veracidade do que você está dizendo. Porque se você lembra, você era bancário e eu arrecadava dinheiro para as famílias dos presos, né? Tipo Antônio Queiroz, tá? Osana não podia, que era muito queimado, não podia aparecer. E eu era mesmo, então, várias vezes eu peguei em sua mão e digo a você, com muita alegria de estar junto de você hoje. Muitas famílias nós levamos a comida porque você colaborava comigo. E Maria foi presa comigo. Também é outra consideração. Faz um abraço. Muito obrigado. Obrigado pela presença, viu? Bom, eu vim para a feira, em Feira de Santana, eu fui mais discriminado ainda, porque a agência menor, né, todo mundo tinha medo de comunista devorava criancinhas, né? Então eu fiquei praticamente isolado. Mas surgiu a oportunidade daquela ideia de Brizola, e Brizola era afiliado a um partido legal. Surgiu a ideia de Brizola de criar
grupos de 11 pessoas, semelhante a um time de futebol. Grupo dos 11, era chamado Grupo dos 11. E eu criei um grupo dos 11, inclusive o companheiro Moacir participava, tem mais 3 ou 4 vivos ainda, né? Nós criamos o grupo dos 11. Isso atendendo aquela solicitação de Brizola, que era para poder este grupo ser transformado posteriormente numa entidade guerrilheira. Cada grupo seria formado com condições mesmo de pegar em armas, de enfrentar o suposto golpe, ou o provável golpe que já estava a caminho. Bom, foi uma ideia, nós discutimos muito nesse grupo dos 11, mas acontece que nem chegou a ser escolhido o técnico, porque antes do time se formar e o técnico botar o time em campo para treinar, adveio o golpe, né? Isso acelerou tudo. E nós ficamos numa situação dificílima, porque nossos nomes estavam lá na Rádio Marinho de Veiga. Estavam com os nomes na Rádio Marinho de Veiga. A Rádio Marinho de Veiga era uma rádio progressista, não sei, era dos Marinho de Veiga, que era uma família tradicional do Rio de Janeiro, né? Mas o fato é que a Rádio Marinho de Veiga era uma rádio que dava todo espaço à esquerda brasileira. E nós ficamos com medo na época do golpe. Bom, o golpe aconteceu, mas eu digo, inclusive, nesse livro meu aqui, Sombras do Passado, a Dor nos Tempos da Ditadura, eu digo aqui que, na verdade, disseram que foram os militares vitoriosos que queimaram a Rádio Marinho de Veiga. Mas, na minha concepção, quem tocou fogo na Rádio Marinho de Veiga foi Brizola. Brizola tocou fogo na Rádio Marinho de Veiga e nos salvou a todos. Minha concepção é essa. Porque no instante a Rádio Marinho de Veiga desapareceu com todos os nomes, com todo o material, toda a documentação, melhor dizendo, que estava lá em mãos de Brizola, na Rádio Marinho de Veiga. Eu fiz esse salto porque no início eu tinha esquecido disso aí, né? Bom, e fiquei militando na esquerda, aqui em Feira de Santana, na clandestinidade. Surgiu a criação do MDB, me filiei ao MDB, como todos nós daqui da esquerda, né? Era a maneira de nós mostrarmos nossas caras, nossos rostos, né? Nossa resistência discreta, era um partido legalizado. Então me filiei também, lutei muito aqui com o Cobé, com o companheiro Ozaná, né? Chico Pinto, né? Chico Pinto está aqui também, imortalizado no meu livro aqui, se é que eu imortalizei alguém, mas serve aí. Mais tarde, daqui a 50 anos, pode encontrar ele numa lata de lixo aí, pegar, poxa, aconteceu isso em Feira de Santana, está registrado aqui, desta parte. Mas eu sei que eu fiquei na clandestinidade. Já nos anos 70, nos anos 80, que ainda estava a ditadura aí, a Polícia Federal baixou aqui em Feira de Santana, levou Beraldo, Raimundo Alfaiate. 72. Pois é, 72. Os anos do Júlio. Então, eu fui também. Então eu fiquei temeroso com isso, né? Fiquei temeroso, de repente, quer dizer, uma ou 2 semanas depois, Beraldo aparece lá na agência do banco e me disse, olha, se preparem que o pessoal vem me pegar aqui. Eu disse, por que, Beraldo? Foi que houve? Rapaz, é que a gente não aguenta, né? Teve que abrir o bico. Eu disse, sobre o quê? Eles me perguntaram sobre uma rifa que foi feita aqui para beneficiar um comunista. E a história dessa rifa, na verdade, existiu não como rifa. Foi a loto. Apareceu um cidadão aqui em Feira que disse que fecharia, era 12 pontos, né? Os 12 pontos da loto. Então, era a oportunidade que nós tínhamos de arrecadar dinheiro para levar o companheiro Antoniel Queiroz até São Paulo para fazer, que estava no início, um transplante de cirurgia abdominal. Não, tinha uma hérnia. Sim, mas foi
como é que diz? Safena. Foi Safena, Alzana. Foi Safena. Tinha que fazer ponto de Safena, né? Então, para isso, nós idealizamos isso, né? O cidadão disse que fechava o jogo da loto. Então, nós mobilizando a feira de Santana toda, foi gente me telefonando, eu quero uma cota, as cotas eram vendidas, né? E arrecadamos realmente o dinheiro, e Antoniel Queiroz foi fazer essa cirurgia de Safena, que estava no início, lá no Rio, terminou falecendo na mesa de cirurgia. Então Beraldo me veio com essa conversa, não, rapaz, da rifa, eu digo, mas não foi rifa, aquilo foi um sorteio da loto que não deu certo, nós não fizemos, me parece que 11 pontos ou 10 pontos, né? Mas o dinheiro foi arrecadado e Antoniel foi para lá, né? Não, ele veio pegar porque ele disse que você foi o cabeça da rifa para salvar um comunista. Está aqui também, ó, nesse livrinho aqui, está aqui. Botei, é romanceado, mas está tudo aqui. Eu tenho a história do Brasil, modesta parte, pequena, né? Como romance, mas tenho desde 68 até a redemocratização com o Collor de Mello, que não deu em nada. Bom, então o Beraldo me falou isso, eu fiquei em pânico, né? Claro, me disse que os caras vinham me pegar e tal, eu fiquei em pânico. Telefonei para minha esposa e disse para ela, olha, eu vou bater, eu sentei na máquina, já bati uma procuração aqui para você movimentar a conta. Doce ilusão, porque na verdade, para movimentar a conta, precisava uma procuração em cartório, né? Mas eu fiz a procuração e fiquei em mãos, disse para ela, venha pegar aqui, não foi pegar, mas não foi pegar a procuração lá em minha mão, na agência do Banco do Nordeste. E eu fiquei na expectativa, né? Nada dos policiais chegarem, né? Passou um dia, 2 dias, 3 dias, nada. Depois, quando todos foram soltos, Raimundo Alfaiate chegou para mim e disse, olha, salvei sua pele. Eu disse, como assim, rapaz? É porque eles me perguntaram sobre uma rifa que um tal de Oswaldo Boaventura tinha feito, e eu aí disse, foi Oswaldo Boaventura que fez. Resultado, os caras chegaram aqui em feira, você vê que loucura, né? Chegaram aqui em feira, foram atrás do pai de Edivaldo Boaventura, que chamava Oswaldo Boaventura. Foram atrás do pai de Edivaldo, procurar Oswaldo Boaventura, na verdade era Oswaldo Ventura. Eles se confundiram e com isso eu escapei. Foi mais um fato quase que folclórico. Quem me contou foi Raimundo Alfaiate. Eu estou contando porque ele me disse, salvei sua pele. Né? Então, esses os fatos. Bom, e fiquei aí na agência como se fosse mesmo um ranceniano, ou melhor, para ser politicamente correto, né? Como é que chama hoje? Não, ranceniano é politicamente correto. Leproso é que não é politicamente correto hoje, né? Então eu fiquei como ranceniano na agência de Feira de Santana. Né? E aí parti para as lutas, depois da democratização, parti para as lutas, junto a Chico Pinto, aos companheiros aqui que nunca arregaçaram as mangas, ou que sempre arregaçaram as mangas para isso, né? Então eu estive junto com todos eles. Agora tem um fato que eu considero uma nódoa em minha vida política, mas eu posso explicar. Vejam bem, com a queda do Muro de Berlim, a social-democracia na Europa era a única que estava se firmando, né? Que a social-democracia foi criada para quê? Para combater o avanço do comunismo na Europa. A social-democracia é o chamado Estado do Bem-Estar Social. O Estado do Bem-Estar Social é a social-democracia. Como o PMDB tinha se desmilinguido em São Paulo, no Rio, em São Paulo com Quécia, né? No Rio com aquele que eles falam chamado de gato angorá, está aí hoje ainda, né? Gato angorá, com Miro Teixeira e tudo, né? Então eu digo, bom, o PMDB não tem mais futuro. E eu queria militar na legalidade. De repente o que é que surge? O PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Eu digo, bom, a social-democracia, pelo menos, é o estado do bem-estar social. A pobreza, o menos favorecido, tem amparo do Estado, pelo menos na Europa. E tem até hoje, né? Diga-se de passagem. Se fala em Bolsa Família aqui, dizendo que é esmola e tal, mas ninguém sabe que na França eu tenho uma sobrinha na França, que ela tem 2 filhos. Os filhos, rapaz, até 18 anos, estuda por conta do
Estado. Aqui, se eu fazer um negócio desse, porque está dando esmola, para você ver como é. Então, não que eu seja adepto eterno da social-democracia. Eu acho que o socialismo democrático é que o mundo vai chegar lá. Mas a social-democracia era a opção que eu tinha melhor aqui, porque os partidos de esquerda se encolheram. Eu fui para a social-democracia, acreditando em Mário Covas. Mário Covas, vejam bem, Mário Covas realmente era aquele cara que queria um país melhor, foi um resistente à ditadura, foi um resistente ao fechamento do Congresso pelo AI-5, né? Então, eu achei que seria uma boa. Entrei no PSDB, fui um dos fundadores do PSDB aqui em Feira de Santana. Fundamos o PSDB, crente de que seria um passo adiante do PMDB, a social-democracia. Bom, caminhou muito bem. Quando o Collor se elegeu, houve uma discussão que amanheceu o dia na cúpula do PSDB, porque Fernando Henrique Cardoso queria ser chanceler de Collor. E aí, se fosse bem, ele não queria hoje o papel que tem, né? Mas o Fernando Henrique Cardoso brigou para ser o chanceler de Collor. Mário Covas bateu o pé e disse não, não e não. Se for, eu saio do partido. Olha, Mário Covas era a cabeça pensante do partido, né? Então o Fernando Henrique Cardoso se acalmou, desistiu de ser chanceler de Collor. Seria a melhor coisa que o Brasil teria era se Fernando Henrique Cardoso fosse chanceler de Collor, porque ele ia se apagar junto com o Collor, não estaria hoje aí dando pitaco aí e ameaçando os nordestinos, né? Mas eu estava no PSDB, que acreditei na social-democracia. Resultado, me candidatei a vereador e me elegi vereador pelo PSDB de Feira de Santana. Logo depois, vem Fernando Henrique Cardoso na cúpula ibero-americana em Salvador e se junta Antônio Carlos Magalhães. Saíram, foram conversar juntos e tal. Mal notícia. Não dá bem esse caso, né? De repente está Fernando Henrique Magalhães apoiado pelo PFL. Eu, na mesma hora, disse, não sou mais PSDB. Tanto que da tribuna da Câmara eu fazia discursos contra Fernando Henrique Cardoso. E o pessoal dizia, mas você é do PSDB, não sou mais do PSDB, só falta me desfiliar. Mas bati o que pude, dentro de minhas limitações, bati o que pude de Fernando Henrique Cardoso. E terminou ele se aliando ao que tinha de mais retrógrado, mais reacionário, né? Mais desumano aqui no Brasil, que era o PFL, Antônio Carlos Magalhães, e terminou ganhando as eleições e hoje ele está como expressão máxima da direita no Brasil. Ele é o líder da direita no Brasil, o Fernando Henrique Cardoso. Então é isso o que aconteceu, foi isso que eu vivi no dia a dia aqui, né? E confesso que não fui preso, não fui torturado, nem coisa nenhuma. Mas tive também meus constrangimentos, minhas restrições. E para mostrar ainda a vocês, ó, o que é que eu tenho aqui, ó? Olha aqui, o papel está caindo aqui, ó. Está velhinho aqui, mas recebi na época do Comando de Caça aos Comunistas, Seção de Feira de Santana, ao comunista Oswaldo Ventura. Comunicamos ao senhor a instalação oficial do nosso comando nesta cidade. Sabemos com detalhes de sua militância junto a uma facção das esquerdas em Feira de Santana. O senhor será sequestrado para tomar uma grande surra. Se depois da surra continuar na militância, será eliminado sumariamente. Saudações, comandante do CCC, Seção da Princesa do Sertão Baiano. Aqui. Então, eu pediria uma cópia desse documento. Eu dei lá, mas está até aqui, ó. Para a gente juntar na... Então eu agradeço aí a vocês que tiveram a paciência de me ouvir, né? E o que eu tenho é isso. E como eu disse, né, tenho esse livro que é uma história do Brasil, de pequenos lances da história do Brasil de 68
até a eleição de Collor, e aquelas histórias do acontecido aqui em Feira, de como os bancários, por exemplo, foram discriminados, foram massacrados, está tudo nesse livro. Não estou fazendo propaganda não, porque eu não estou vendendo. Senta aí. Pessoal, eu quero registrar, antes de passar as perguntas, a presença do membro da Comissão da Verdade, daqui de Feira de Santana, Albertino Carreiro, que já se encontra no plenário aqui, convidado, se possível, sentar à mesa para nos dar a honra da sua presença. Oswaldo, nós vamos abrir agora a disposição do plenário para aqueles que desejarem fazer alguma pergunta. Primeiro que isso é reservado muito somente aos membros da Comissão da Verdade. Mas devido ao número diminuto de pessoas aqui presentes, a gente pode, com uma deferência toda especial, abrir para que cada um possa fazer uma pergunta, se assim desejar. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta ao Oswaldo. Primeiro, para declinar, a que época ele se filiou ao PCB, quando ele sai do PCB e inicia a sua militância no PCdoB. Ele, às vezes, quando fala de uma vida clandestina, o termo mais usual seria semi-clandestina, até porque era funcionário bancário, mas tinha uma atividade política a nível de militância de forma clandestina. Oswaldo, quando foi o seu início no PCB e quando no PCdoB? No PCB foi em 1963. No PCdoB foi em 1971. Bom, uma outra coisa somente a título. O fato real que levou a afastar-se do PCB, você declinou de que teria sido a questão do relatório Khrushchev, que foi em 58. Mas você veio só tomar conhecimento na década de 60, não é? Bom. Porque o relatório Khrushchev tinha ainda tem hoje, né? Há muita divergência sobre o relatório Khrushchev, né? Tem gente que acha que a mídia exagerou, tem gente que acha que não, que a verdade é aquela mesmo, né? Mas quando eu tomei conhecimento, eu disse, puxa, mas como pode um negócio desse? Como muita gente, você sabe que aconteceu com muitos militantes do PCB. Alguma pessoa mais do plenário, por favor, gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Você falou da sua proximidade com os partidos, a militância com os partidos, que você mencionou aí. E a minha curiosidade era saber se você conhecia alguns militantes de organizações clandestinas, né, em 2008, o próprio Colombo, aqui na Bahia, e se tinha algum tipo de proximidade, de relação. Bom, eu tinha proximidade com Gileno, que era do PCB, Gileno, né? Não me lembro o sobrenome dele, né? E com um cidadão que vinha do Rio. Inclusive ele foi metralhado 2 dias depois do golpe, ele foi metralhado nas ruas de Copacabana. Ele era irmão de Gerson, do Banco do Brasil. Gerson Castro. E tem também um colega do Banco Nordeste, irmão dele, Vidal da Silva Castro, mais ou menos isso. Então eu conheci esse cidadão, o contato nosso era com esse cidadão. Mas ele era de partido? Ele era do PCdoB, né? E como cidadão, velhinho, né? Da terceira idade, o contato direto com esse velhinho o contato dele era com a guerrilha do Araguaia. Uma vez ele levou um saco de remédios, que eu tinha um colega que morava num pensionato. E nesse pensionato, a Gruta Baiana, nesse pensionato ali, tinham muitos propagandistas, como chamavam na época, né? Representantes de laboratórios hoje, né? Representantes de laboratório. E os caras iam deixando remédio lá, né? Aí uma vez o camarada, colega, me disse, rapaz, mas os camaradas deixaram tanto remédio lá, rapaz, que eu tenho um saco de remédio. O que é que eu faço com você? Joga fora? Não, rapaz, eu tenho. Mas ele apareceu lá um saco dessa altura, cheio de medicamentos. Né? E tudo no prato de validade, amostra grátis e tal. Resultado, quando veio o nosso contato da guerrilha do Araguaia,
eu peguei esse saco de remédio e entreguei para ele. Né? Era um cidadão já na terceira idade, tal, mas muito fino. Né? Eu entreguei para ele esse saco de remédio. Oi, está satisfeita com a resposta? Tô, obrigada. Bom dia. É que eu sou da equipe técnica da comissão, da verdade, e eu trabalho exatamente com essa área de trabalhadores. Então, eu queria perguntar ao senhor um pouco mais, o que o senhor poderia nos dizer mais sobre essa situação dos sindicatos bancários aqui, que informações o senhor teria para passar para a gente, inclusive como é que foi em 64, né? Bom, o sindicato dos bancários foi depredado. Jogaram até máquinas de escrever, que era no primeiro andar, você lembra? Jogaram máquinas. Do anúncio Tertuliano Carneiro. Jogaram máquinas para a rua. Máquinas, mesa, tudo foi totalmente depredado. Acabaram com o sindicato. Né? E esse sindicato sofreu de imediato uma intervenção, que foi Viana, interventor. Funcionário do Banco do Brasil foi nomeado interventor. Resultado, o sindicato, por alguns meses, ficou acéfalo. Depois foi que eles indicaram o funcionário do Banco do Brasil como presidente do sindicato, Francisco Viana. Muito tempo depois, né, o Viana tinha muita atividade e a coisa foi amainando. Resultado é que continua acéfalo e Eliezer, né, você nunca esteve envolvido em nada e tal, e fizeram essa concessão de Eliezer ser o presidente do sindicato. Ele pegou o sindicato, realmente, botou o sindicato. Isso já foi uma etapa aposta de Posterior. Isso foi eleito o funcionário do Banco do Brasil numa eleição. Ele era uma pessoa, tentando lembrar o nome dele, ele foi o primeiro durante o período da ditadura a assumir a presidência. Eu não estava em feira. Foi isso. Mas eu sei, quando eu voltei para a feira, em 62, era Eliezer. Então, realmente, a classe bancária foi uma das mais atingidas. Foi uma das mais atingidas, porque teve aquele, um menino baixinho, como é o nome dele? Wagner. Wagner foi posto para a rua. Tinha aquele que está querendo aí uma indenização. Osmar Ferreira, do Banco da Bahia, está pleiteando a indenização aí, dizendo que já conseguiu. Agora, a indenização que ele está pleiteando com aval aquele coronel da época do golpe, coronel do Exército, que ficou como secretário de segurança de Leonardo Júnior. Não lembro. Esqueci o nome. Osmar Ferreira era funcionário do Banco do Brasil. À época tinha uma militância do movimento estudantil também, no Colégio Santo Antônio. Secretário de Nomando, acho que era Cabral, não era não? Não. Não, já Francisco Cabral, não? Luiz Arthur. Era do DOPS. Que era da Polícia Exatamente. Pois é, com o aval de Luiz Arthur, que é amigo dele, ele vai conseguir uma indenização aí. E aqui rolava a conversa de que ele foi tendo tudo. O Osmar. Rolava essa conversa dos bastidores. Não, esse cara tem tudo. Me lembro como hoje, que logo depois do golpe, nós nos reunimos com ele. Ele disse, não, só tem uma saída, vamos pegar em armas. Ele era todo assim, vamos pegar em armas. Não pegou em arma coisa nenhuma e depois se conciliou com... Era o Banco da Bahia, se conciliou com o Banco da Bahia, né? Mas o Banco da Bahia demitiu. Resultado, hoje ele está com uma ação, ele disse, veio até aqui no sindicato para ir lá, para mostrar. O rapaz todo adoentado, não posso ir. Eu não ia protestar um negócio desse, né? Mas ele conseguiu com o aval de Luiz Arthur. Ele já recebeu uma parcela de indenização da Comissão da Anistia, mas está em fase de recurso, pleiteando situações mais elevadas, inclusive envolvendo diretamente o Banco da Bahia. É isso mesmo. E seus sucessores, né? De verdade. Mais alguma coisa? E teve gente presa. O sindicato foi invadido. Ah, sim, teve. Quem foi preso nessa onda? O Antoniel Queiroz foi... Era o presidente? Era o vice-presidente Vice-presidente da época. O presidente era Antônio Walter. Antônio Walter. O Antoniel Queiroz
logo na segunda-feira, após o golpe, me parece que o golpe foi um dia de sexta-feira, não foi? Um dia de... não me lembro. Eu acho que foi sexta-feira. Deve ter sido Então, sexta-feira, 13h30. Na segunda-feira, o Antoniel Queiroz já não foi trabalhar. Também Teopisto também não foi trabalhar. Resultado, o Teopisto, ele era da célula também bancária, mas ele era dirigente, né? Eu não era dirigente, eu era da célula. Resultado, o Teopisto era caixa. O caixa antigamente era uma gaiolinha. Quando eu chego perto, eu disse, o Teopisto não veio também. Quando eu chego perto da gaiolinha, estava cheio de documentos, os jornais do Partido Comunista, cheio de documentos e tal. Foi o que eu fiz. Eu me juntei com outro cidadão lá que era partido do banco, Silvio Humberto, né? Silvio, vamos dar um jeito nisso aqui, mas não pode ficar assim não. Pegamos a cesta de lixo lá, jogamos todo o material, depois embrulhamos e tal, e pegamos aquele rapaz que era conhecido aqui em Feira como Capa-Gato, João Capa-Gato, né? Então pegamos o Capa-Gato e ele pegou a cesta, saiu de fininho e entregou a esposa do Teopisto. O Teopisto foi suspenso por 30 dias e o Antoniel Queiroz foi demitido. O Teopisto já faleceu, era advogado, funcionário do banco, ex-seminarista, não sei, preparado, uma cultura enorme, entendeu? Ele faleceu em Salvador. Só vi, na verdade, agora quando você falou do seu colega Silvio, se me recordei, 1968, ao mesmo tempo que faz a eleição do Sindicato dos Comerciários, se faz a primeira eleição durante a ditadura do Sindicato dos Bancários. Presidente, Silvio Petra Cruz. Vice-presidente, Beraldo Boaventura. Tesoureiro, Darlan Souza. Todos eles do Banco do Brasil, reabriu nessa época. O nome dele, que é atual dirigente do PCdoB, que você fez referência, que teria sido presidente, a época tinha uma posição muito à direita. Ele tinha uma posição muito à direita, era funcionário do Banco do Estado da Bahia, evoluiu com a posição eminentemente progressista, hoje é militante do PCdoB. É só abrir o registro da história para o relatório, se necessário, Mas, para ser somente sincero a você, só para complementar a sua pergunta, já que na época eu era bancário, Oswaldo era bancário no banco particular, muitas foram as perseguições aos bancários de feira. Banco público, o sindicato, bancos públicos e banco privado também. Dentro do banco privado, Luciano Ribeiro, que era caixa do Banco Econômico, todo dia quase parava uma viatura da Polícia Militar na porta ou do Exército, deslocado de Alagoas, para levá-lo simplesmente para uma prática de ação terrorista psicológica para funcionar como uma medida de exemplo para os demais que pudessem tentar reagir. Bom, além de Luciano, tinham outras pessoas também em bancos particulares que militavam no movimento bancário. Osmar Ferreira, que também era do Banco da Bahia, mas a repressão maior recaiu sobre os bancos públicos. Exatamente. Banco do Brasil, Banco do Nordeste especialmente. A Caixa Econômica era muito fechada, era tido como... Não era nem banco ainda, nem a Caixa banco, Econômica. era uma instituição muito fechada, tida como uma instituição meio elitista, que cria somente um processo de determinadas ações. E o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil sofreu a repressão maior a nível de militância, porque também era no Banco do Nordeste e Banco do Brasil local onde tinha um celeiro maior de trabalhadores ligados ao Partido Comunista Brasileiro. O partido, você perguntou sobre Polop, sobre a LN e outros partidos, isso veio se formar essa militância desses partidos. Polop, sim, logo, desde antes do golpe de 64, você tinha um ou outro militante em Feira de Santana. Mas somente a partir de 68, com o racha do PCB, no Congresso de 67, é que começam a fazer-se aqui em Feira de Santana algumas secções. Inclusive a própria militância do PCdoB era muito diminuta em Feira de Santana. Eram poucas pessoas que militavam no PCdoB. O domínio quase que total e absoluto era do PCB.
Eu faço somente esses registros porque o fato da diáspora veio ocorrer mais dentro do meio de esquerda a partir do Congresso de 67 e o racha maior que foi de Marighella saindo para fundar a Aliança Nacional, a Aliança Libertadora Nacional. E aqui você tem também a saída do PCB de Luiz Antônio Santa Bárbara e que vai também para a militância junto com a marca. Bom, pequenos dados somente para registro de época de reconstituição dos fatos. Volto novamente. Você está satisfeito com o esclarecimento prestado? Por favor, o companheiro. Na verdade, seria só título de informação para mim, na verdade. Vocês começaram falando sobre essa trajetória, né, dos bancários da Bahia, e eu suponho que, enquanto militantes que vocês eram, vocês também ajudaram na fundação de sindicatos, na criação de sindicatos, entre os quais o Sindicato dos Comerciários de Feira de Santana, se não me engano. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação, né, entre, assim, da militância política, né, da militância sindical e da criação de outros órgãos de representação de classe, né, dos sindicatos. Se puder dar uma ênfase para o Sindicato de Feira de Santana, também. Olha, na verdade, a minha militância sindical, ela ficou restrita ao Sindicato dos Bancários. Inclusive, eu participei, porque antes era assim, tinha que ser associação por alguns anos, era totalmente atrelado ao governo, ao Ministério do Trabalho, né? Então, criava-se uma associação, depois de alguns anos, ela seria transformada em sindicato. Com relação ao sindicato, a outros sindicatos, eu realmente não tenho essas informações. O companheiro Osanado deve ter. Olha, eu posso passar algumas informações, até porque eu comecei a militância bem antes, já no final da década de 80, de 50, início de 60, e tive participação em alguns casos desses. O Sindicato dos Comerciários, ele surge bem antes, na década de 50, ele já existia com a Associação dos Comerciários, tinha a sua sede ali vizinho, onde é hoje a Caixa Econômica, tinha um prédio ali, onde era a Praça dos Remédios. Tinha ali, e tinha até um salão grande que se fazia festas, algumas coisas. Depois de 64 ele fecha, no caso dos comerciários, e vem ser reaberto por uma iniciativa dos militantes do Partido Comunista Brasileiro, que estava na luta e tinha-se como uma orientação política do partido um trabalho de alargamento das suas atividades no meio sindical e no meio estudantil. No meio bancário, já falei que foi estimulado Silvio Pedra Cruz, tinha como vice-presidente o militante do PCB, que era Beraldo Boaventura, e no Sindicato dos Comerciários. Eu peço, o Simval não está aqui presente, mas eu e o Simval temos a responsabilidade de ter construído um eterno e permanente pelego que até hoje está à frente dos sindicatos comerciais, que foi Décio Mendes. Nós estivemos, ele trabalhava na loja Valério, estive eu e o Simval Galeão conversando com ele. Ele não queria, relutava, mas relutava muito para poder ser candidato. E foi candidato, ganhou a eleição, porque até não tinha outras candidaturas, por medo da ditadura. E hoje reluta para não sair. Hoje ele briga para não sair. Passou a ser um presidente eterno, ad infinito, e na verdade o Décio a princípio começou um trabalho muito tímido, depois evoluiu um trabalho no sindicato para o assistencialismo, buscando fazer aquilo que a ditadura incentivava, transferir a ação social que era prestada por órgãos governamentais para o sindicato, que passou a ser mais um órgão assistencial do que um órgão de classe. E até hoje você continua com essa situação. Ainda eu costumo chamar de que hoje nós temos o sindicalismo atrelado a uma máquina governamental, que eu costumo chamar hoje os dirigentes sindicais de neopelegos, mas não que essa ação a nível sindical foi muito diluída dentro de uma máquina da estrutura de sustentação governamental, o que é muito ruim, Não que eles tenham deixado até de defender seus pontos de vista ideológicos,
Mas continua a máquina assistencialista, você não vê uma ação política efetiva, e não foi somente os sindicatos comerciais e bancários naquela época. Já existia sindicato dos fumageiros, sindicato dos trabalhadores da construção civil, existia uma série de sindicatos que funcionavam com suas sedes, aonde hoje você tem, em frente à igreja do Senhor dos Passos, tem um prédio antigo que era a sede da fazenda João Pedreira, funcionava ali o sindicato e tinha Chico Pinto como advogado deles em ações constantes. Eram sindicatos ativos, sindicatos arrumadores de feiras livres, enfim, sindicatos da construção civil, de fumageiros, tem outros. Aqui aquilo que eu falei de Oswaldo, a cena as jovens feminilidade também está se abatendo sobre mim, e os neurônios às vezes falham em relação a essas memórias. Por favor, mais alguém tem alguma pergunta? Satisfeito? Na verdade, inquieto. Mas deixa eu responder aqui. Terezinha. Pegando um pouco a questão do gênero, agora que eu estou falando de sindicatos, são sempre homens. Não havia mulheres nessa militância? Participaram? Olha, na verdade, não havia. Como exceção da regra, já bem posterior, entrou Vilma Lira, do Banco do Nordeste, como na diretoria do sindicato dos bancários. Era exceção da regra. Eu posso complementar essa? Olha, em verdade era proibido mulher entrar no Banco do Brasil, o Banco do Nordeste não era permitido fazer concurso, mulheres não eram admitidas, tá certo? Banco particular só veio ser admitido isso aí lá para os idos da década de 80, final da década. Perdoe-me que eu não tenho precisão, mas não era mulher, não era. Foi antes. Mas eu não tenho essa data porque precisa. houve um concurso do Banco do Nordeste aqui em Feira que passaram 4 ou 5 mulheres em 1961. 4 mulheres. Vilma Lira, Ivone, Josefa Sim. e Maria José Mamona. Banco do Brasil não tinha. Mulheres não trabalhavam, somente antes. O Banco do Brasil era mais fechado, mais conservador. Pois bem, mulheres no sindicalismo, muito poucas. Apesar de que durante a década de 70 começaram algumas em outros sindicatos, mas de forma muito tímida, às vezes mais em associações dos contadores de Feira de Santana, existia na época, mas de militância política existiram muitas mulheres em Feira de Santana, tá certo? Mas não ligada ao sindicalismo, especialmente durante a fase do período mais negro da ditadura. O que hoje se comprova é que a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo é uma mulher, uma ativista do PCdoB. Muito ativista. Ainda falando sobre o sindicato do comércio de Feira de Santana, os comerciais de Jorginho, eu queria saber assim, se vocês se lembram, né, de alguma corrente enfim, que tentou disputar esse sindicato de alguma forma durante o período. Durante o período da ditadura, somente o PCB que se arvorava, pelo menos se envolveu com o movimento sindicalista. Até um determinado momento, onde veio início da década de 70, na época dos anos de chumbo, que se destroçou o Comitê Municipal de Feira de Santana. 31 de janeiro de 1972, todo o Comitê Municipal de Feira de Santana foi preso, tá certo? Por conta de uma queda de uma gráfica no Ceará, onde se entregava jornais aqui, já esteve aqui fazendo o seu depoimento José Virgínio dos Santos, e a partir daí eles conseguiram pegar o fio da meada e se reprimiu abertamente o Comitê Municipal. Eu, à época, falo porque eu estava com a coordenação política do Comitê Municipal, da direção do PCB aqui em Feira de Santana, era membro do Comitê Estadual do PCB, e fomos todos presos, tá certo? Eles não passaram dos limites dos membros do Comitê Municipal. Porque foram pegando um foi abrindo para o outro abrindo, enfim. Foram todos ao mesmo tempo, todos os membros do Comitê Municipal e alguns suplentes que foram presos. A partir daí caiu. Oswaldo, tem alguma coisa a colocar mais, Oswaldo? Eu
quero agradecer a paciência de vocês, né? E dizer, companheiros, a luta continua. Olha, por estarmos mais avolumando o plenário, eu quero dizer a vocês que os depoimentos posteriores, as perguntas ficarão adstritas aos membros da Comissão da Verdade, para que a gente possa, no sentido democratizante ou democrático, no primeiro momento, a gente vai limitar para o segundo momento.